paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui essa tarde reunida com cada um de vocês. Me sinto honrada pelo privilégio de poder falar um pouco do nosso amado, do nosso coração. Agradeço o pastor, também é uma honra conhecê-lo hoje pessoalmente. Obrigada pela confiança. Que Deus continue abençoando a sua vida e o ministério. Amém? A pastora também. Muito obrigada, pastora, pela confiança. E que tudo aquilo que leva seu nome seja abençoado. Amém? Estou muito feliz de ver aqui a minha amiga, mais que uma amiga também, né? A Karina Nádia é uma irmã. Deus nos conectou em momentos muito preciosos, né? E já podemos ver frutos, né? Semeamos a boa semente e agora vamos começar a colher. Então muitas mesas estão por vir, com mulheres que precisam ser alcançadas pelo Deus que a gente serve, o Deus que a gente glorifica todo dia. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo e ele não mudou. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é glorioso. E como expressar tamanha grandeza deste nosso Deus? Às vezes eu procuro palavras mais bonitas e faltam, porque ele é tremendo, tremendo, tremendo. Eu digo, Senhor, qual palavra? Porque o Senhor é maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor. Também fiquei muito emocionada de ver aqui minha amiga também, a Kel, muito feliz de vê-la. Passamos também por momentos difíceis, né, no passado, mas fico muito feliz de vê-la aqui servindo ao Senhor. Amém? E o importante é isso, servir ao Senhor. Servir ao Senhor em todo o tempo. Eu me chamo Juliane, tenho 42 anos até o dia 10 de maio. Sou casada há 24 anos com o Fernando Santos. Temos uma linda família, 2 filhos, um de 19 anos e a menina que é a princesa da casa, que eu digo que é o furacão em forma de princesa, Maria Fernanda, que sempre sonhei em ser mãe, sempre desejei ser mãe, mas eu queria muito ser mãe de menina. Quando veio meu menino, eu amei. E meu menino, ele é a calmaria em pessoa, ele tem 18 anos, ele nunca me incomodou, nunca me deu trabalho, nunca. Pensa num menino de ouro, é o meu filho. Trabalha com o pai, estudioso, tirou carteira. E quando ele estava ali pela fase de conhecer, né, a fase de começar a namorar, ele chegou no sofá, colocou nós dois no sofá e disse, mãe, estou conhecendo uma menina, estamos já conversando. E olha a importância. Com 18 anos ele poderia ter ido, sem nos falar conosco. Mas isso é a educação. Que legado estamos construindo dentro da nossa casa? O que é legado? É aquilo que queremos transferir, aquilo que queremos ensinar. E ele chegou e disse, mãe, estou conhecendo essa menina. E aí, só que tem um porém. E eu digo, fala. Ela disse, ela é de religião. E eu disse, não. Eu disse, não. Porque a fé é diferente. Aí ela disse, não, mas eu vou trazer ela para cá. Eu disse, filho, e ele tinha ido, olha a importância, ele fez um voto com Deus no domingo, foi na frente do altar e pediu para Deus responder para ele se a menina era de Deus. O pastor desceu, orou e profetizou, e disse, filho, firma teus pés na minha presença. Teus pés não estão firmados na minha presença. Respondeu. Porque é muito mais fácil ela ter puxado ele, né, para a religião dela, do que ele, porque a gente sabe, né, que as mulheres têm, né, tem muita influência. Então, é muito mais fácil ela te puxar do que você puxar. E aí meu marido pegou a oportunidade e disse, não. Ele levantou, o menino de 18 anos, foi para o quarto, não bateu porta, pensou e não. E hoje, né, está conversando, estarei quase pedindo a mão, né, da filha do pastor. Olha, mas, meu Deus, ainda está em fase de oração, não se conhecer.
mas ela é a resposta da minha oração. Porque eu cheguei dentro do meu quarto e disse: Senhor, eu comecei a ungir, irmãos, eu sou daquela que pega o óleo, olha aqui o óleo, e vou dentro do quarto, puxo, o Senhor me perdoa, puxo as cuecas, eu oro, eu unjo, eu digo: Senhor, ele vai casar com a menina que o Senhor escolheu para ele. Eu não aceito outra pessoa, Senhor. Ele vai viver os sonhos que o Senhor tem para a vida dele. Ele foi dentro do meu ventre, Senhor, quando a medicina, quando o médico disse: eu lamento, mãe, ele está morto, não tem vida mais, a gente vai tirar ele. E o Senhor devolveu a vida para ele. O Senhor tem um plano sobre a vida dele. Então eu não aceito migalhas do inimigo. Não, eu aceito aquilo que o Senhor preparou para ele. Aleluia! Mas temos que nos posicionar dentro da nossa casa, irmãos. A gente não pode aceitar. Nós temos que bater de frente. Temos que, a palavra é viva e eficaz. Aleluia. A palavra é viva e eficaz, não tem falha na palavra, não existe falha na palavra de Deus. E eu quero essa tarde testemunhar, testificar do poder de Deus. Aleluia. Irmãos, eu sirvo a Jesus desde os meus 6 anos. 6 anos. Eu estou com 42, 3, já quase aí. Eu passei todas as fases da minha vida, todas as minhas fases da minha vida, servindo ao Senhor. E para mim é motivo sim de honra. Eu me sinto privilegiada, porque eu fui aluna da escolinha, eu fui adolescente, eu fui jovem, eu fui adulto. Eu sonhava em participar do ciclo de oração e naquela época tinha um sistema de que tu precisava ser casada para participar do ciclo de oração. Então eu esperei casar para poder participar. Eu tenho essa foto guardada na minha Bíblia de registro até hoje. Parar de buscar minha filha. Mas pode ficar tranquila, minha sogra está lá nessa incumbência de buscar ela hoje. Ai, glória a Deus. O dia que eu parei. Então eu passei todas as fases da minha vida servindo ao Senhor. Eu tenho uma foto guardada dentro da minha Bíblia com o uniforme azulzinho e branco, o primeiro uniforme do ciclo de oração, porque eu desejo do meu coração participar. Porque, irmãos, eu amo adorar o Senhor, mas eu sei que não é o meu chamado. Eu canto porque a gente tem que adorar o Senhor, expressar o Senhor. E eu sempre digo: Senhor, receba a minha adoração, porque eu sei que se receber sem afinação, meu Deus, mas vai como um perfume agradável às tuas narinas, mas eu adoro o Senhor. Então, assim, amo ler a palavra do Senhor, eu medito, mas tem pessoas que abrem assim, parece que salta tudo, né? E eu tenho que chorar, pedir, clamar ao Senhor. Mas quando eu entro na oração, na intercessão, quando eu vou para o meu secreto, para a minha intimidade com Ele, que eu construí todos esses anos com Ele, porque foi uma construção diária, eu amo estar com Ele em oração. Aleluia. Eu amo essa intimidade de falar e ouvir muitas vezes, irmão, Ele falar no meu coração e a minha mente. Então eu passei todas as minhas fases, todas com Ele, todas as minhas fases da minha vida, servindo ao Senhor. E quando eu recebi este diagnóstico de câncer, eu também, como a irmã ali, sempre fui uma mulher que cuidei da alma, do corpo, do espírito, meus exames, tudo sempre direitinho, nunca fui relaxada em sentido, não, sempre faço preventivo, sempre, os exames sempre. E eu vim acompanhando este nódulo que apareceu. Quando eu descobri, eu estava com 40 anos. E quando a doutora falou, eu entrei em choque, porque era para mim um universo paralelo. Sabe? Câncer, nódulo, birrades, não fazia parte do meu dia a dia. E quando ela pediu vários exames, pediu uma biópsia, a doutora disse assim: olha, tu não vai pesquisar no celular nada para te não entrar em choque. E eu respeitei no primeiro momento, não procurei saber nada.
E ela disse assim, todos os exames que eu estava fazendo era particular, né? No primeiro momento eu estava sem convênio, e ela me deu uma indicação de SUS e uma outra para particular. E eu peguei, mostrei para o meu esposo, para minha sogra também é da saúde, e ela pegou do SUS e meu esposo pegou o particular. E os dois foram correr atrás, e quando eles me devolveram, os dois foram no mesmo dia. E eu digo, não, eu vou no SUS. E ali eu orei, comecei a clamar ao Senhor, Senhor, eu vou ser maltratada com esse muitaréu de exame particular, eu vou chegar no postinho, como é que eu vou ser recebida? E eu falo que Deus preparou um anjo. Ela era muito linda, era uma boneca, uma Barbie. Um anjo que ela não desceu naquele lugar. Ela não caiu, ela desceu naquele lugar. E ali ela me tratou muito bem. E ela disse para mim assim, olha para mim, eu vou fazer algo por você. Só que eu fui entender esse algo por você lá dentro, depois do meu tratamento. Quando a doutora pegou e disse assim, o que você está fazendo aqui, Juliane? Eu olhei para ela, como assim? Você burlou o sistema. Eu teria que fazer todos os exames, todos pelo hospital. Não, eu estava com tudo com exames particulares, eles não aceitam. Ela disse, pode pegar isso aí que tu tá aí, essa sacolinha tua, rasgar o protocolo, pode fazer o que tu quiser, a gente não aceita isso. E eu já estava ali fazendo o quê? A biópsia. Olha o que a doutora fez por mim. Ela me botou dentro do hospital de clínicas. Lá dentro. Quando eu voltei para agradecer, ela já não estava mais lá. Ela foi um anjo que desceu naquele lugar, naquele dia, para me atender, enviada por Deus. E ali, irmãos, começou a minha trajetória com o câncer de mama. Mas algo que eu nunca, diferente de... Eu nunca questionei Deus. Nunca questionei Deus. Eu nunca perguntei Deus por que eu. Mas eu disse, por que não eu? Por que não eu? Sabe, irmãos, quando eu leio a palavra do Senhor, e eu amo ler a palavra do Senhor, muitas vezes não entendo, mas o Senhor me dá a revelação. E quando eu leio sobre a vida desses grandes homens, heróis da fé, homens que viveram suas experiências extraordinárias com Deus, eu peguei e mudei a minha visão. Por que eu não viver uma experiência com Deus e ser vitoriosa contra uma doença que leva muitos à morte? Por que não eu? Então eu nunca questionei Deus, por que eu não? Por que eu? Nunca. Mas eu sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer. Claro que, primeira mão, quando eu recebi aquele diagnóstico, câncer de mama, carcinoma, como mulher natural que a gente é, eu fiquei em choque. 1 mês em choque. 1 mês eu chorei em choque, mas nunca abri a boca para questionar Deus ou para afrontar Deus. Não. Eu só chorava, porque eu sou chorona, mas eu chorava. Mas ali quietinha. E meu esposo começou a orar 1 mês toda noite, minha mama, toda noite, e nada de sumir. Esse tipo de câncer, ele é considerado triplo negativo agressivo. Ele cresceu tanto que em questão de meses ele tinha tamanho de uma laranja. Esse tipo de câncer. E quando eu recebi, eu estava com meu esposo e um telefone tocou, era meu pastor, e aí nós marcamos de ele nos receber naquela noite. Já era tarde da noite, mas ele nos atendeu com o coração, a sua família. E eu cheguei para ele e disse, pastor, está confirmado, é um câncer, pastor. E eu disse, o que mudou na minha fé, pastor? O que mudou? Eu orei 1 mês e não sumiu este câncer. Por quê? Sabe, eu disse, não sumiu. O que mudou? Será que é a minha fé que está abalada? O que aconteceu com a minha fé? Eu disse, eu tive meu filho morto, pastor, dentro do meu ventre. Estava morto. E de madrugada eu orei, o Espírito de vida trouxe vida onde não havia mais vida. Eu disse, pastor, o que mudou na minha fé? A minha filha. Quando eu estava gerando a minha filha, o doutor disse, lamento, mamãe.
Só tem um saquinho gestacional, não tem embrião lá dentro. E de madrugada eu orei e pedi para o Espírito Santo soprar a vida. E minha filha hoje tem vida, 9 anos de vida. Eu disse: o que foi que mudou na minha fé? Porque algo mudou. E o pastor olhou com toda a sabedoria e amor e disse: filha, Deus está te levando a um nível mais profundo de fé. Você vai subir um degrau a mais, filha, na fé. E como uma semente, irmãos, eu peguei aquela palavra e guardei no meu coração. E eu tinha consulta naquela semana. Na terça-feira, no domingo, eu estava de joelhos na frente do altar pedindo: Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, não me deixa sozinha, não me deixa sozinha, pega da minha mão, Senhor. Quando de repente um profeta desceu e colocou a mão na minha cabeça e disse: filha, seja forte e corajosa. Eu estou contigo. Antes dos teus pés pisarem aos corredores daquele hospital, eu já passei naquele corredor. Antes dos teus pés pisarem naquele corredor, os meus pés já haviam pisado. Antes de você se assentar com os médicos dos médicos, eu já me assentei com aquela equipe de médicos, filha. Você não está sozinha, seja forte e corajosa. As tuas irmãs, aquelas que eu comprei lá na cruz do Calvário, que carregam o meu sangue, elas vão andar contigo, elas vão segurar você na sua mão e você não está sozinha. Seja forte e corajosa. E eu levantei, porque eu caí na presença do Senhor, forte e corajosa. Primeira consulta com a mastologia. Meu esposo sempre me acompanhou. Houve, irmão, uma transformação dentro da minha casa, porque primeiro é em nós e depois através de nós. Primeiro a nossa casa tem que estar bem alinhada, bem na rocha, enraizado na palavra de Deus. Meu esposo sempre me acompanhou. Primeira consulta, estava eu sentada na recepção. Todas as mulheres, irmãs, cristãs. E eu baixei a cabeça e disse: Senhor, todas elas são cristãs. Todas elas eram cristãs. Estavam falando sobre o quê? Fé. Estavam falando sobre fé. E eu comecei a ouvir cada relato ali daquelas mulheres. A primeira mulher disse: eu tenho 72 anos de idade. Estou com um diagnóstico negativo já há 1 ano, desenganada pela medicina e pelos médicos. Há 1 ano que eles não têm mais o que fazer, estou no tratamento paliativo. Imagina, irmãos, a viver, tu levantar todos os dias de manhã e o teu diagnóstico é negativo, é morte. Eles não têm mais o que fazer. Então ela todas as manhãs ela levanta com o diagnóstico negativo de que ela vai morrer. E ela levanta sua cabeça e diz: mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. E aqui está o grande referencial deste testemunho. A última palavra sempre tem que vir do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. É tudo sobre Ele, porque tudo tem a ver com Ele. Tudo. E eu disse: uau, que nível de fé alto. E logo o Senhor começou a trabalhar comigo, me trazia na mente Centurião, que pediu para Jesus que orasse pelo seu servo. Ele disse: não, tu não precisa ir lá, Jesus, apenas uma palavra sua. E o Senhor Jesus disse: olha, homem, não vi nesta cidade homem com grande fé como a sua, nível alto de fé. E eu comecei ali a falar em línguas, irmãos, eu tinha que conter, sentada ali, tudo aquilo que o Senhor estava falando e derramando no meu coração. Aí notei a segunda mulher, e ela disse: eu venho de uma família tradicional, todo mundo na minha igreja, na minha casa, na minha família são cristãos, mas a gente tem muitas tradições antigas, mas a minha família é dividida. Uns acreditam que eu estou sendo castigada por Deus, e outros acreditam que eu estou no processo de Deus. E aquilo entrou assim, eu digo: agora eu vou falar Jesus. Escute, hoje você vai escutar. E aí a outra que estava ali, que eu notei, ela disse assim: olha, e você o que pensa disso? E ela disse: meu Deus, Ele não castiga, Ele nos aproxima, Ele nos traz de volta ao primeiro amor.
Ele permite situações para nos atrair de volta ao primeiro amor, à essência, porque Ele não quer que nenhum se perca. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem, mas há uma eternidade onde a gente vai reinar com Ele. E muitos estamos esquecendo dessa eternidade. Vivemos para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para dar testemunho da glória dEle. Mas há uma eternidade. Há uma eternidade com Ele. E muitos estão esquecendo. E nem acreditando muitas vezes de que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar. E que a gente vai reinar com Ele. E aí a mulher disse: levanta nessa família dividida e proclame o Deus de amor. Deus te levantou com essa doença para você glorificar o nome dele dentro dessa família dividida. Levanta-te, te posiciona com autoridade dentro da tua casa, da tua família, mulher, e proclame o Deus de amor. E eu comecei a chorar. Eu disse: Senhor, níveis de fé. Me lembrei de Pedro, pouca fé. Fui me lembrando da mulher cananeia que a ousadia chegou diante de Jesus. E Jesus: seja feita a tua vontade, porque ela foi ousada. E eu disse: Jesus, níveis de fé. O que o Senhor quer me ensinar nesta manhã, com essas mulheres que eu nunca vi, que eu não conheço aqui nessa sala de espera. E aí eis que eu escuto a voz do Senhor dizendo: eis aí a geração das filhas de Abraão. Eis aí a geração dos filhos e filhas de Abraão. Uma fé no Deus que pode todas as coisas. Não há incredulidade no coração das filhas e dos filhos de Abraão. Nossa fé é enraizada em Deus. A nossa fé é enraizada em Deus. Nada vai nos abalar. Por quê? Porque a nossa fé está em Deus. Não tem químio que vai te destruir, porque a sua fé é em Deus. Não tem rádio que vai te destruir, porque a tua fé está em Deus. Não tem uma perda de mama que vai te destruir, porque a tua fé está firmada em Deus. Tudo tem a ver com Ele. Tudo. Irmãos, eu passei por 4 químios vermelhos. Quando eu entendi que eu ia passar num processo para viver o propósito de Deus, eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Primeiro dia de químio vermelho. Mas antes, deixa eu falar sobre o cabelo. Quem faz químio vermelho, irmã, sabe? A químio, se tu não tiver todo o cuidado ali, tem uma touca, hoje em dia tem várias coisas, mas a químio assim, ó, tu toma ela, não dá muito tempo, tu já perde o cabelo já começa a cair. Uma testemunha ali. Eu fiz uma, fiz 2, fiz 3 e não tinha perdido o cabelo ainda. Porque a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai sem autorização de Deus. Então, caiu, é que Deus quis. E numa noite eu sonhei, nós tínhamos o meu pastor, que onde eu congregava, estava com câncer internado no mesmo hospital que eu estava. E naquela noite que eu sonhei com o cabelo, eu me despedi dele em sonho, porque ele faleceu. E eu sonhei que o Senhor perdia o meu cabelo. E de manhã, quando eu acordei, eu não fiz a minha primeira oração. Eu queria fazer mais tarde, porque é difícil fazer uma oração. Se eu disser para vocês que é fácil, não é fácil, irmã. Eu não questionei, mas não é fácil você entregar o cabelo. E o Senhor estava pedindo para mim o cabelo. Eu entrei no banheiro, quando eu abri a porta, o Senhor disse: Juliane, você se acha melhor que as tuas irmãs que estão neste processo, filha? E eu disse: não, Jesus, eu não sou melhor que elas. Então entrega o teu cabelo para mim. Irmãs, eu saí do banheiro, voltei para o quarto, botei uma roupa e me atirei no chão da sala e disse: Senhor, é difícil essa oração, mas eu entrego para ti o meu cabelo, que seja feita a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E assim foi. No outro dia, ainda no final da tarde, começou a cair o meu cabelo. Por quê? Porque tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Porque
Porque todas as mulheres que eu encontrei, todas lá no hospital, irmã, todas estavam sem cabelo. O que o Senhor trabalhou no meu coração? Você está parecida com elas. Eu tive acesso ao coração delas. Elas sentavam, antes eu estava com cabelo, elas não chegavam perto de mim. Não estava de cabelo, não estava parecida com elas. E agora elas começaram a se aproximar, contar as histórias delas, né? A história de vida, contar sobre a vida delas. E então o Senhor disse, parecida, mas não igual. Você carrega a essência do Deus vivo dentro de você. Dentro de você. E assim foi. Durante todo esse processo. Primeiro dia de quimio, fiz 4 quimio vermelha e 12 branca. Cirurgia foi dia 11 de março. Fiz rádio. Sou paciente oncológica por 5 anos. Qual é o diferencial? Que as reações que eu não tive. Muitas pessoas passam mal. Mas por quê? Porque quando eu li, eu estava sentado no meu sofá. Por isso que eu disse, a palavra de Deus é viva e eficaz. E essa Bíblia eu ganhei numa conferência de mulheres lá em Santa Catarina. A Bíblia da mulher de fé. Quando eu abro a Bíblia, um dia lá de choro, na presença do Senhor, porque eu aproveitei essa oportunidade para meditar na palavra de Deus, eu abro sobre a crucificação de Jesus. Marcos 15, 23, o Senhor me traz uma revelação ao meu coração, que diz assim: então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Quantas vezes eu cresci ouvindo que era vinagre, que era não sei o que. Irmãos, tinha um motivo para Jesus não beber. Vinho entorpecente, mirra, considerado medicinal. Este óleo aqui, misturado juntos, ia tirar a dor de Jesus. E aí não ia se cumprir a palavra que a irmã falou. E ele levou sobre si, Isaías 53, ele levou sobre si as nossas feridas, as nossas dores, o câncer. Tudo é palavra, tudo é palavra. Ele levou, e quando eu li essa palavra, eu tomei posse de que ele levou sobre si. Então o câncer não me pertencia mais, a doença não me pertencia mais. Por quê? Porque ele levou sobre si. Por isso, eu alcancei, e a médica disse, Juliana, é difícil a gente falar isso que eu vou falar para você. 100% de cura nas quimio. Tanto que na quimio branca ela acrescentou outra, porque como era muito grande o câncer, elas queriam dar um choque para o dia da cirurgia não ter, né, ficar o menor possível para poder operar. E eu olhei e disse, Senhor, eu levo os meus olhos para o monte, de onde me veio o meu socorro. Senhor, eles querem aumentar mais quimio, Jesus. E eu disse, seja forte e corajosa. Juliana disse, amém, seja feita. Então assim, 100%, irmãs, de cura nas quimio vermelhas, nas brancas. No dia da cirurgia, não havia mais o tumor. Não havia mais metástase do tumor. Não havia mais. Havia na outra mão uns nódulos, não havia mais nada. Nada. Eu não perdi a minha mama. Eu ganhei mamas novas. Muitas mulheres têm que fazer esvaziamento axilar. Eu não precisei. Eu não preciso tomar remédio. Eu sou filhinha do papai? Não. O Senhor, Ele não faz acepção. E eu não estou justificando o Senhor aqui. Ele não precisa disso. Qual é a diferença? É que no meu coração há um só Deus. Aleluia. Eu faço acepção de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Mas eu faço acepção de Deus. Eu faço. No Deus Criador de todas as coisas, aquele que ouve, que escuta, que caminha, que fala, que anda, não nesses falsos de madeira, de ferrugem, que não andam, que não falam, que não faz nada. Então no meu coração, assim como Abraão, porque filha de Abraão, não havia incredulidade,
O único Deus, Criador dos céus e da Glória a terra. Deus. Aleluia. E assim nasceu a filha de Abraão. Então, eu não sou privilegiada, porque muitas vezes, pastor, eu saí de lugares que eu tenho dado testemunho e as pessoas dizem: por que você não morreu? Por que a minha filha morreu com essa doença? Por que comigo assim? Por que comigo assado? E eu digo: por quê? Eu digo: eu não sei. Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Não há, Deus, ele não